Graça e paz, amados presentes e em casa, né? Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, publicar as maravilhas que Ele fez em nossa vida e agradecido porque o Senhor ainda nos usa na nossa idade. E Cristo mesmo fez em mim morar. Que maravilha foi, meu Deus, amar-me, a mim tão mal, tão vil, tão pecador, e a sua santa comunhão chamar-me, firmado só no sangue redentor. Que maravilha, ó graça sem medida, na cruz, enfim, a fim de me salvar. Só pela fé que eu tenho eterna vida, e Cristo mesmo fez em mim morar. Que maravilha foi o seu chamado para salvar-me sem o merecer, e assim a todo mundo convidando a crer em Cristo e vida eterna ter. Que maravilha, que graça sem medida, na cruz enfim, a fim de me salvar. Só pela fé que tenho eterna vida, e Cristo mesmo fez em mim morar. Glória a Deus por esse chamado. Graças a Deus. Obrigado ao som. Amém. Amém, Senhor. A palavra de Deus declara enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Só Deus conhece o coração de cada um de nós. Enganoso é o coração do homem. Você que me ouve em casa, somente Deus conhece o seu coração, porque Ele esquadrinha o coração, Ele examina o coração, e só Deus é que pode ditar, é quem pode falar a respeito do coração de cada um de nós. Não somos capazes nem de, por aparência, declararmos alguma coisa sobre uma pessoa. Não podemos julgar ninguém
nem nós mesmos somos julgados pela nossa consciência. Mas Deus, Ele diz que Ele conhece o coração do homem e Ele esquadrinha o coração do homem. Só Deus pode medir, só Deus pode aquilatar, só Deus pode dizer qual é a realidade do coração de cada pessoa. Por isso, nesta noite, eu quero trazer uma palavra. E esta palavra, ela muito mexe com o meu interior, as minhas entranhas. É muito doloroso a partida dessa vida para a eternidade. É muito doloroso a partida desta vida para a eternidade. A vida aqui é efêmera, a vida aqui é passageira. E depois desta vida, então, há a habitação da eternidade. Há 2 lugares na eternidade. Seria muito bom se cada pessoa no mundo soubesse a importância de previamente se preparar para esse dia. Percebemos, de modo geral, que as pessoas não estão preocupadas e nem previamente se preparam para a eternidade. Esse assunto é um assunto tão antigo, é um assunto tão questionado, e encontramos aqui uma pessoa que se dirige àquele que pode dar uma resposta precisa, aquele que pode dizer com palavras verdadeiras o que precisamos ouvir e atender. Primeiro, a sua missão ardente, a sua missão incansável de viver, caminhando, diz a palavra de Deus, caminhando por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Jesus, um personagem glorioso que surgiu na história e que marcou a história de maneira sobrenatural. Inegável a história de Jesus. Se Jesus não existiu, então não existiu Herodes, os Herodes. Se Jesus não existiu, então não existiu os Césares. E olha que Jesus nasceu na plenitude dos tempos, em que havia um domínio do governo romano. Ficou na história um marco muito importante, e Jesus chegou na plenitude dos tempos, significa numa era de progresso, de
entendimento de pessoas bastante influenciadas pela filosofia, pela cultura. Havia um período muito próspero em que Jesus chegou. Jesus, ele vivia andando por cidades e aldeias e ensinando, pregando a respeito do reino de Deus. É claro que essa pergunta que foi feita a Jesus, alguém perguntou a Jesus: Senhor, são poucos os que são salvos? São poucos os que são salvos? Uma pergunta universal: são poucos os que vão entrar no reino de Deus? São poucos. Esta é uma pergunta, um questionamento, onde nós entendemos que ninguém se acha digno de morar com Deus, ninguém se acha preparado, de que muitas pessoas não têm certeza, não têm segurança, não abraçou ainda na vida o que precisa ser feito para que então aí possa estar na eternidade no reino de Deus. São poucos os que são salvos, os que vão se salvar. E então, quando me deparo com os momentos de pesar, de muita tristeza e dor, com a partida de alguém, com a partida de parentes principalmente, ou quando um parente está à beira da morte, então aí ficamos imaginando a partida. E normalmente, quando conversamos com as pessoas, percebemos que são poucos os que têm esperança, são poucos os que têm convicção, são poucos que têm certeza. E Jesus deu a resposta, mostrando que há, de fato, uma dificuldade muito grande para uma pessoa alcançar o reino de Deus. Jesus respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus foi bastante objetivo, prático. É preciso entrar pela porta estreita para ser recebido no reino de Deus. Precisa encontrar a porta estreita. Ele declarou que larga é a porta que conduz à perdição, e são muitos que entram por essa porta. É a porta da liberdade, das pessoas que não estão interessadas na salvação, não estão interessadas em serem recebidas por Deus no reino dos céus, não estão preocupadas, não estão de forma alguma interessadas nesse assunto. Vivem na porta da regalia, e a porta em que as pessoas se acomodam com tudo o que esta porta, este caminho oferece, é chamado o caminho da perdição, e são muitos os que entram por esse caminho, o caminho que leva à condenação eterna, o caminho que leva à perdição eterna.
são muitos que entram por este caminho, disse Jesus. Larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que estão entrando por esse caminho. Então Jesus disse: entrai pela porta estreita. E ele declarou: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Eu sou a porta. Jesus também declarou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, em Jesus, todo aquele que entra por este caminho glorioso, que recebe na vida este caminho, então Jesus disse que ele é a porta, se alguém entrar por essa porta será salvo. Eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, será salvo. Esta é a garantia de Jesus Cristo. E ele falou de que deve existir um esforço para que a pessoa, ao descobrir que existe uma porta estreita, uma porta difícil de passar por ela, tem que se esforçar muito para entrar por essa porta. Jesus está falando da atitude que cada pessoa precisa ter, pois tem que tirar tudo que impede a pessoa passar por essa porta. Todas as coisas que contribuem para que a pessoa não tenha acesso à porta estreita. Jesus Cristo declarou a necessidade de cada pessoa para entrar por essa porta. Ele declarou que é necessário que creia e se arrependa. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus falou da necessidade da pessoa reconhecer o seu estado de perdição, a sua necessidade de ser salvo. A coisa mais triste que pode existir na vida de uma pessoa é ela saber que está à beira da condenação e não dá a devida importância. É como se uma pessoa estivesse morrendo afogada, e até hoje eu nunca vi na minha vida uma pessoa morrendo afogada e não se render e pedir socorro. Pedir socorro. Uma vez eu me afoguei, tinha a idade mais ou menos de 12 anos ou 13 anos. Eu tinha mania de chegar com um cachorro de raça que era criado pela família, um pastor alemão, e eu saía correndo, me jogava no mar, e então aí ficava fazendo que eu estava morrendo afogado, e o cachorro ia lá e pegava meu short e vinha me puxando, e aquilo para mim era uma glória. Nesse dia meu cachorro não foi. Caí no mar e não sabia nadar, comecei a achar que eu estava nadando, e lá vai para o fundo. Quando chegou no fundo, que eu parei de nadar, que eu botei o pé, eu desci. Tomei logo o primeiro caldo, desci. Aí me afobei, porque eu comecei a me afogar. E meus irmãos, batendo papo, vendo. Quando eu vi que a coisa estava pegando para o meu lado, que eu não conseguia me sair, eu pedi socorro. Aí um deles, rapaz, ele não está brincando não. Aí caiu lá, e quando viu, estava realmente bebendo água, morrendo afogado. A palavra, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, é comparado a uma pessoa que está morrendo afogada. É clamar de verdade: socorro, salva-me. A pessoa tem que reconhecer que precisa da salvação. E então aí ela é convidada para se arrepender, para ter uma atitude de arrependimento e confissão de pecados. Toda pessoa
Toda pessoa precisa fazer confissão de pecados antes da partida. Fazer confissão é uma atitude de invocar o nome do Senhor, é pedir socorro a Deus e reconhecer que não pode partir sem que tire toda e qualquer bagagem existente na vida, porque senão não pode passar pela porta estreita. Não pode entrar pela porta estreita. Jesus disse: muitos procurarão entrar por esta porta e não entrarão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechada a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele vos responderá: não sei de onde sois, não sei. Jesus está dizendo que a oportunidade cessa, a oportunidade passa, a porta está aberta. E se a pessoa não entra pela porta estreita, então vai chegar a hora que a porta vai estar fechada. Quando uma pessoa parte para a eternidade e não leva em consideração a realidade da vida na eternidade, dos lugares na eternidade, então aí ele parte sem se preparar. Então, para esta pessoa, então vai ser duro, porque não entrou pela porta estreita. É como se ele chegasse e batesse na porta querendo entrar e ouvir a voz: nunca eu vos conheci, não sei quem são vocês, não sei de onde veio, não sei quem é você, e então aí não te conheço. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Jesus está se referindo àquelas pessoas na ocasião que tiveram a chance de ouvi-lo, de receber os cuidados dele. Jesus, ele veio para demonstrar o amor de Deus de tal maneira que ele, então aí, veio só para acolher, perdoar. Ele veio para salvar, para curar, e Jesus vivia uma vida assim. A todos ele oferecia os seus cuidados, e não deram atenção devida à mensagem principal que ele anunciava. Ele iniciou a sua carreira com uma pregação: o reino de Deus está próximo. Jesus estava dizendo: o reino de Deus chegou até vocês. O reino de Deus chegou nessa terra. O amor de Deus foi demonstrado no mundo inteiro, manifestando a presença do reino de Deus pessoalmente. Jesus era o reino de Deus manifestado nesta terra. A palavra diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne. Aí fala de Cristo como divino, vindo da parte de Deus. Ele, a palavra viva, que é o Verbo eterno, a palavra viva, a palavra de Deus viva, ela se manifestou em carne, pessoalmente. O amor de Deus foi tão comprovado que ele manifestou pessoalmente, vindo a este mundo. E então aí ouviram Jesus e não deram importância. O reino de Deus chegou. E então aí a mensagem do reino de Deus qual é? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Crede no Evangelho do reino de Deus. Isto é, creiam nas boas novas salvadoras. Creiam nas boas novas de salvação. É necessário crer em Jesus como único e suficiente Salvador. É necessário receber a salvação que ele veio trazer.
Ele veio trazer. E então aí muitos desejarão entrar e não poderão, porque está cerrada a oportunidade. Meu Deus, recentemente morreu uma pessoa e eu fiquei preocupado porque eu soube que a pessoa estava doente, bem distante de mim. Eu dizendo, meu Deus, aí procurei saber quem estava dando assistência espiritual a essa pessoa. Então, durante toda a vida, eu tive a chance de falar de Jesus para aquela pessoa. Todas as vezes que eu encontrava com ele, eu falava alguma coisa para a vida dele, apelando para ele, e ele sempre rejeitando. E ele fazia agora zombaria das coisas de Deus. Ele rejeitava a respeito das coisas de Deus. E de repente foi acometido de uma enfermidade mortal. E foi rápido no hospital. Então aí ele partiu para a eternidade. E ele, não tenho certeza se ele fez confissão de pecados. Confissão de pecados. Já tive a felicidade de encaminhar algumas pessoas no momento de partir para a eternidade, dando assistência espiritual e mostrando que precisa fazer confissão de pecados a Deus para ser perdoado e ser salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, é esse momento em que a pessoa faz confissão de pecados, precisa de perdão, e então aí eu ajudo a pessoa a dizer, eu sou um pecador, eu preciso de perdão, eu preciso de perdão, eu creio que Deus existe, eu creio em Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu por meus pecados, eu recebo o perdão de Deus, peço perdão, peço nesta hora que o Senhor Deus me salve. E então aí todo aquele que pede socorro a Deus no momento da sua morte, e então essas pessoas fizeram confissão, reconhecendo que Jesus é o Senhor perdoador, é o Senhor salvador, e então aí recebendo de Jesus a salvação, crendo nele, e essas pessoas entraram numa paz, numa tranquilidade muito grande, a ponto dos parentes ficarem impressionados, porque no momento da morte as pessoas entram em pânico, entram em angústia, entram num vexame muito grande e ficam em desespero, porque é essa situação de pessoas que não ajustam a sua vida com Deus, não levam a sério a questão da eternidade. E então aí, mas ao confessar, ao fazerem confissão diante de Deus, todo aquele que confessar, crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, todo aquele que me invocar, pedir socorro, ajuda, então aí crendo pela fé de que Deus salva e crendo no sacrifício que Jesus realizou, então aí a pessoa encontra paz no seu coração. Então Jesus disse: nunca vos conheci, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Queridos, aí está falando da conduta da pessoa, de viver aliada ao pecado, de viver sem considerar a necessidade de arrependimento, de pedir perdão de pecados e recebendo o perdão por meio de Jesus. E então, vós que permaneceis na iniquidade, ali haverá choro e ranger de dentes. Aí fala do lugar de condenação, o lugar terrível de condenação na eternidade. Um é estar no reino de Deus, entrar. O outro é não entrar e ser lançado
no lugar onde a pessoa estará. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó, todos os profetas, mas vós lançados fora. Ele estava se dirigindo a um povo que dizia, por questão racial, por questão de direito, que eram descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, e que eles eram descendentes os pais da fé, e que agora, por eles serem exatamente descendentes, então aí eles herdariam o reino dos céus. Vocês vão contemplar Abraão no reino de Deus, vocês vão contemplar Jacó no reino de Deus, Isaque, vocês vão ver, mas vós lançados fora. E depois Jesus acrescentou, e muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Jesus fala agora de uma amplitude, vindo de todos os lugares, que pessoas que lançaram a sua fé nele e se prepararam para a eternidade. Meus queridos, essa é uma noite em que nós devemos orar pelos nossos parentes, pelos nossos familiares. Eu tenho uma irmã que fico impressionado com o zelo que ela tem. Quando ela descobre um parente, ela entra em contato com o parente e começa, sem conhecê-lo, mas olha, filho de fulano de tal, ela descobre e começa a falar de Jesus e falar do reino de Deus, e de repente a família, basta um se converter, daqui a pouco outro está se convertendo, e outro está se convertendo. Ela tem esse cuidado, ela descobriu mais uma família dessa, que é da família de meu pai, da parte de meu pai, que o marido está doente e pediu para a igreja orar, não é? A igreja orou por Fred também, que é parente nosso, estava hospitalizado em estado grave, e graças a Deus já está 90% ou mais bem de vida, está melhor, já está indo para o banheiro sozinho, está falando com a família, está no estado de tranquilidade, já saiu do perigo. A igreja orou por ele e ele pediu oração: ore por mim, ore por mim. E essas pessoas normalmente não estão dando a devida importância, e aí entendem de que com a operação de Deus as pessoas precisam se apegar a Deus, por meio de Jesus. Para uma pessoa se apegar a Deus, ela precisa entrar pela porta estreita. Jesus está dizendo que para uma pessoa ser salva, ela precisa realmente se esforçar muito. E esse esforço é cair em si e dizer: não quero nada dessas coisas comigo. A fé morta, a fé, as obras mortas, tudo que a pessoa está, o tipo de vida que está vivendo, essa bagagem não entra no reino de Deus. Tem que abandonar tudo e se render. Eu sou pecador, preciso de perdão, e eu aceito o perdão de Deus. Eu creio e recebo a salvação que é Jesus. Jesus é a salvação. Eu creio e aceito. Meus amados, vamos orar pelos familiares. Vamos orar. Vamos se compadecer. Se eu não me compadeço dos próprios parentes, eu quando vejo o irmão chegando na igreja, eu penso: e a família desse irmão, meu Deus? E a família desse irmão, meu Deus? Será que a família também servo de Deus? Estão crendo, meu Deus? Eu fico preocupado, meus irmãos, porque o certo seria que a família de cada irmão, todos estivessem aqui, aqueles que estão, de certa forma, acomodados em casa, e este meio aí de transmissão facilitando a vida, ficar em casa, meus irmãos,
eu confesso que eu estou ficando estranho em relação a isso, porque é para todos estarem aqui, todos precisamos ver a obra de Deus, cada um fazendo a sua parte, e então precisamos orar, porque precisamos estar comprovando de que de verdade pertencemos ao reino de Deus e que vamos entrar nele. Eu ficar nesse comodismo todo, não é? Então aí, será que eu estou provando realmente que eu sou do reino de Deus, que eu vou entrar nele? A salvação, ela é gratuita, mas existe a parte que nos compete fazer como salvos, e essa parte, olha, nunca será de forma alguma deixada de lado, ela tem que ser feita, porque a obra de Deus está inacabada, e está nas suas mãos e nas minhas, enquanto tivermos vida, e então não podemos parar de fazer a obra de Deus, a obra de Deus. Em que, ou qual desses dois lugares estaremos? Onde estaremos? Seremos recebidos ou seremos lançados fora? Isso é sério. Onde estaremos? Por isso, eu iniciei a pregação dizendo: só Deus conhece o coração. Eu não conheço o seu coração, você não conhece o meu. Então, onde estaremos na eternidade? Onde estaremos? Todas as pessoas que têm certeza vivem tendo dores nas entranhas, em seu interior há um gemido, há um desejo grande de ver o seu semelhante também se preparando, de ver a família salva. Nenhuma pessoa que é salva fica descansada, porque tem a missão de ajudar outros a serem salvos. Onde você passará a eternidade? Não deixe para falar, para ajudar seus parentes na última hora, porque a última hora a porta pode fechar. A oportunidade é agora. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Precisamos estar todos empenhados, levando as pessoas a crerem. Toda oportunidade que eu tenho de ir para um cemitério, para sepultamento, e que eu tenho chance de levar a Bíblia e pregar, eu prego mesmo. E eu me lembro que a última vez que eu preguei foi lá em Rafael Jambeiro, no sepultamento de um irmão, o irmão Souza, e que as pessoas que foram para o sepultamento, uma boa parte anciãos, pessoas idosas, e todos eles ficaram confirmando de que a palavra era uma palavra aceitável, bem-vinda, porque eu não toco na religião de ninguém. Não tenho esse direito, mas eu falo o mesmo que Jesus falou, porque eu falo a palavra de Deus, eu falo o que Jesus mandou dizer, o que Jesus mandou falar, e isto é bem-vindo, isto é aceitável. Ninguém, a não ser aqueles que querem ficar na porta larga. Uma pessoa que quer ficar na porta larga, não saber de porta estreita nada, e despreza, e Jesus diz: eu sou a porta, se alguém por mim, entrar por mim, salvar-se-á. Eu sou a porta, Ele é a porta, para que possamos entrar. Jesus morreu por nossos pecados. Convido a todos para ficarem de pé. Vamos orar pelos nossos parentes. Nesta hora eu quero pedir ajuda à igreja para que possamos orar por... Lembra o nome do rapaz? Não, não.
que é casado com a prima minha, lá em São Paulo. Eu pedi oração porque está para fazer um exame no coração e não está conseguindo fazer porque ele passa mal. E se não conseguir fazer o exame, ele tem que fazer ponte de safena. Então aí tem que fazer cirurgia. Mas a nossa maior preocupação é a oportunidade que, se ele nunca teve, ele precisa ter. Tem muita gente que nunca ouviu falar. Nunca teve a oportunidade de ouvir falar o Evangelho. Ouve de religião, de igreja, mas o Evangelho, muita gente não ouviu ainda. E então aí, precisamos orar. Se você tem um parente, eu vou orar por ele agora, quiser me ajudar a orar. Você tem um parente que ainda na sua casa não entendeu o Evangelho, não se converteu, se compadeça, ore comigo. Ajudem a trazer os parentes, olha, bora comigo, vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos ouvir. Amém? Oremos todos, levante a voz, meu irmão, diante de Deus, levante sua voz. Povo de Deus orando. Oh Deus da glória, a minha oração, Deus da glória, juntamente com teus filhos, as tuas filhas, a favor da família, Senhor, dos nossos entes queridos, Senhor, nossos familiares. Oh Senhor, ainda tenho irmãos, ó Senhor, com seus filhos, sua família. Oh meu Deus, ainda tenho parentes. Ó Senhor, meu Deus, a oração ao Senhor, meu Deus, a favor do parente que está hospitalizado, ó meu Deus, e precisa do socorro do Senhor, para que ele tenha a oportunidade de conhecer a verdade, de saber do Senhor Jesus Cristo. Oh, louvado seja Deus! Oremos pelos parentes dos irmãos que ainda não foram alcançados, os pais, ó Deus, os tios, a família, Senhor. Envia na tua casa, ó Deus, o Espírito da compaixão de Deus, o Espírito da piedade, o Espírito, ó Deus, de buscar a salvação de todos. Abençoe, Deus da glória, aqueles que ainda não aceitaram a salvação de Deus. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, os nossos parentes, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, assentem. Então, queridos, quero mais uma vez dar graças a Deus pela vida de Derivaldo, de Deise, por vocês estarem aqui conosco. Dar graças a Deus, meu irmão Uriel, os irmãos da música aqui, graças a Deus, né? Os irmãos estarem aqui ajudando. E quando você encontrar um irmão nosso, segure ele pela orelha e diga a ele que ele está deixando o banco vazio. Eu vou começar a agir igual o pastor Carlos Antônio. Eu vou segurar pela orelha, porque está ficando já uma coisa desconcertante. Não tem motivo para esses bancos estarem vazios. Não tem motivo. Há espaço. Há espaço.
Avisamos os irmãos que o culto de dia 25, então aí às 19 horas haverá o culto, onde vamos trazer os familiares, os vizinhos, para que nós possamos compartilhar a fé em Cristo, aproveitar o espírito natalino, no sentido de todos dizerem que o Natal, o nascimento de Cristo, então vamos pregar o Evangelho. Então aí, venha e participe. Amém, queridos? 25, amém. E 31, também vamos iniciar às 19 horas, encerrando no máximo 21h30, certo? E depois, se vocês combinarem, em casa, podemos transmitir online a entrada do ano novo, onde o pastor pode estar juntamente com toda a igreja, toda a família reunida, orando para receber o ano novo. Nós precisamos orar para poder Deus livrar a nação, o mundo, deste mal que está aí. Estamos diante de ameaças, de sermos obrigados a tomar uma vacina que não se tem ainda garantia que essa vacina vá fazer efeito benéfico. Então, eu nunca vi dizer isso, obrigar o cidadão a tomar vacina. A tomar vacina. Não deviam ter trazido o Covid. Trouxeram o Covid e agora estão querendo vacina. Ou não foi isso que fizeram? Abriram as portas aí para a festa em fevereiro. E aí eles fizeram pouco da saúde do povo brasileiro, botando italianos, chineses no Brasil, curtindo festa e transmitindo doença. E agora querem obrigar o povo brasileiro a tomarem uma vacina que não é confiável. Não tem nada comprovado. Que Deus tenha misericórdia. Precisamos orar pelo Supremo Tribunal Federal, para que Deus entre com providências e contemple essas decisões que no dia de hoje nós sentimos que o povo brasileiro está sem liberdade, sem direito de cidadania. Direito de cidadania. Misericórdia, até onde vamos chegar? Por isso precisamos orar. 31, precisamos estar em oração, entregando o Brasil nas mãos do Senhor. Entregando o Brasil nas mãos do Senhor. Tenha piedade da nossa terra. Piedade da nossa terra. O povo brasileiro está dormindo. Está dormindo, precisa acordar. E a igreja do Senhor precisa acordar. Deus tenha misericórdia e nos ajude. Passo a palavra, a direção do louvor para a finalização desse culto. Amém. Ela quer ter um encontro com os irmãos, é isso que eu estou entendendo. É alguma coisa aí que eu não sei nem o que é. Puder ficar 5 minutos aí depois, amém. Amém. Cadê esse amém? Amém. Aleluia. Amém.
Amém? Irmãos, mais uma vez é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Como eu falei pela manhã, Deus agiu poderosamente, na nossa vida aqui pela manhã. Quem não veio, perdeu. Não sei se vocês assistiram aí, mas foi uma maravilha estar aqui com vocês de manhã e agora à noite. Alguns não sabem aqui, mas eu estou nesses dias aí, depois dessa pandemia, morando em Irará, né? Provisoriamente até Deus dar uma direção para mim. Ali é a casa interior dos meus pais e eu creio que Deus tem um propósito, né? E graças a Deus eu vou contar uma bênção aqui. Meu pai, ele sempre, logo no início, quando eu me converti, ele era anticristão, não gostava de crente, eu ouvi falar em crente. Então eu me converti e ele passou a aceitar, né? Tolerar, digamos assim. E Deus foi trabalhando na vida dele. Hoje, recentemente ele disse sim para Jesus, depois dessa luta de oração, ele disse que quer seguir esse caminho, e agora os irmãos orem por mim, para que eu possa, juntamente com meus irmãos, que são servos do Senhor, quando for lá, a gente mostrar para ele a escolha que ele fez, né, de seguir a Cristo, amém? Irmãos, nós vamos agora então ao louvor, e após o início desse louvor, o irmão pode dedicar ao Senhor, e assim estamos encerrando esse culto hoje aqui à noite, em nome de Jesus. Aleluia. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, dando o destino, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando um milagre, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. aqui, Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. glorifica o Senhor. Aleluia. Te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és.
Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Deus, esse é quem tu és. Enxuga lágrimas, Restaura os corações, tu és a resposta. Olha. Jesus, enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta. Jesus, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. glória a Deus. Tenham todos uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus, amém? Obrigado pela presença de todos aqui, que o Senhor abençoe a semana de cada família aqui, no nome do Senhor Jesus, amém?